Se você não controla sua consciência, você está sendo controlado pelo ambiente, pela comida, pelo seu passado e nem percebe. A maioria das pessoas acredita que seus pensamentos são seus, que suas emoções são naturais, que suas reações são inevitáveis. Mas eu vou lhe dizer algo que pode mudar completamente a sua vida. Aquilo que você chama de mente é apenas energia mal direcionada. Antes de falar sobre consciência, preciso que você entenda algo fundamental. O corpo humano não é apenas carne, ossos e sangue. O corpo é um sistema energético extremamente sofisticado. E quando você compreende isso, você começa a recuperar o poder sobre sua própria existência. Quando faço um ajuste no corpo, quando realizo um simples shiatsu, não estou apenas relaxando músculos, estou reorganizando o fluxo de energia. Veja o pescoço, por exemplo. Sempre que existe tensão no pescoço, existe tensão no pensamento. Sempre que o corpo está desalinhado, o pensamento também está. O pescoço é um reflexo da mente. Se há rigidez ali, há rigidez na forma de pensar. Se há bloqueio ali, há bloqueio na percepção da realidade. Quando eu coloco minhas mãos nas costas de alguém, suavemente ao longo da coluna, não estou apenas pressionando, estou estimulando o fluxo entre o centro do corpo e a periferia. Estou despertando energia que estava estagnada. E quando essa energia começa a fluir, a pessoa sente algo curioso. Ela sente clareza. Porque o corpo e a consciência não estão separados. Eles são expressões diferentes do mesmo movimento energético. Agora preste atenção. O ser humano não cresce da terra para cima como uma árvore. Isso é uma ilusão visual. A planta está enraizada e cresce em direção ao céu. Mas o ser humano está enraizado no céu e cresce em direção à terra. Você recebe energia do cosmos, energia do infinito, energia que desce através do topo da cabeça, o que muitas tradições chamam de chakra coronário. Essa energia desce pelo que eu chamo de tronco espiritual, e ao longo desse tronco existem centros, pontos de densidade, que distribuem essa energia pelos meridianos. Esses meridianos são como galhos, mas diferente das árvores, nossos galhos não se expandem para fora, eles se aprofundam para dentro. Cada ramificação vai para o interior, cada subdivisão vai mais para dentro, até chegar nas células. E as células são como folhas invertidas. Enquanto a folha da árvore se expande ao ar livre, nossas folhas se compactam internamente. É por isso que nosso corpo é denso, é por isso que nossa estrutura é concentrada. Agora entenda algo que quase ninguém percebe. Existe um ponto onde a energia que desce do cosmos se desconecta levemente do sistema automático do corpo. Essa pequena desconexão acontece na cavidade bucal, na língua, no palato. E é ali que nasce sua individualidade. Se essa conexão fosse automática, todos nós teríamos a mesma personalidade, a mesma força mental, a mesma forma de agir. Mas porque existe essa pequena separação, você pode puxar mais ou menos energia. Você pode modular, você pode escolher. E isso é consciência. Consciência não é apenas pensamento, não é apenas imagem mental, é a capacidade de direcionar energia. Mesmo que seu corpo esteja paralisado, sua consciência pode funcionar, porque ela é um gerador vibracional independente. Ela transforma energia em imagens, ela transforma energia em emoções, ela transforma energia em realidade. Mas aqui está o ponto que poucos compreendem. Você alimenta sua consciência todos os dias, quer saiba ou não. Como? Com comida, com respiração, com fala, com mastigação. Quando você mastiga corretamente, você não está apenas triturando alimento, você está criando uma ativação eletromagnética. A saliva inicia um processo energético. A decomposição do alimento libera cargas. Essas cargas começam a alimentar seus centros energéticos antes mesmo da digestão completa. Enquanto você mastiga, você já está nutrindo sua consciência. Quando você canta, a vibração ativa certos centros. Quando você respira profundamente, você altera a distribuição energética. Quando você fala com raiva, você ativa certas regiões.
Quando você fala com serenidade, ativa outras. Nada é neutro. Cada som é vibração. Cada alimento é frequência. Cada pensamento é um ajuste fino na corrente energética que atravessa seu corpo. Agora pense comigo. Se sua alimentação é caótica, sua consciência também será. Se sua respiração é curta, seu pensamento será fragmentado. Se sua fala é agressiva, sua energia interna estará em conflito. Você começa a entender? Controle da consciência não começa na mente, começa no corpo. Começa na mastigação, começa na respiração, começa na postura, começa no alinhamento da coluna. Quando eu puxo o corpo de alguém suavemente, quando giro o tronco para liberar tensão, não estou apenas ajustando músculos, estou reativando circulação energética que influencia pensamento, emoção e decisão. Você quer mudar sua vida? Primeiro, ajuste seu corpo. Depois, ajuste sua respiração. Depois, ajuste sua alimentação. E então, sua consciência começará a obedecer. Porque liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ter domínio sobre a energia que cria seus desejos. E quando você domina essa energia, você não é mais arrastado por impulsos. Você escolhe, você direciona, você cria. E é assim que o ser humano deixa de ser apenas um organismo biológico e se torna um ser consciente. E isso é apenas o começo. Agora, eu quero que você experimente algo comigo. Não acredite em mim, experimente. Estenda sua mão. Observe. Se você simplesmente mantiver sua consciência dispersa, pensando no espaço, no céu, em algo distante, sua mão continuará fria. Nada muda. Mas agora, faça o contrário. Feche os olhos e diga internamente: estou gerando calor, estou gerando fogo, estou ativando energia aqui. Concentre-se apenas na mão. Sinta. Em poucos instantes, ela começa a esquentar. Mais quente, mais quente. Por quê? Porque consciência direciona a energia. Quando você imagina calor, você não está apenas imaginando, você está reorganizando o fluxo energético, você está puxando energia para aquele ponto. Isso significa algo extraordinário. Você não é vítima da sua energia, você é o condutor dela. Agora pense mais profundamente. Por que nós conseguimos caminhar sobre a Terra? Porque inconscientemente acreditamos que estamos presos a ela. Desde que nascemos, aprendemos que estamos sobre o chão, que o peso nos mantém aqui, que a gravidade nos prende. Mas peso é um mistério. A física define, explica parcialmente, mas ainda não compreende completamente. Peso é relação energética. Peso é consciência estabilizada em direção à Terra. Se você altera profundamente sua consciência, seu peso muda. Você pode testar. Suba em uma balança. Relaxe. Depois, altere sua imagem interna. Imagine-se leve. Imagine-se expandindo. Imagine que sua energia sobe. A balança muda. Levemente, mas muda. Porque o corpo responde à direção da consciência. Agora entenda o segredo. Nós não somos fixos como árvores. Nossa raiz é flexível. Ela pode se conectar profundamente à terra ou pode se desprender. Em treinamentos espirituais antigos, quando alguém aprendia a retirar completamente a consciência do enraizamento terrestre, o corpo começava a oscilar. Movimentos sutis para cima e para baixo, porque a ligação energética estava sendo alterada. Mas aqui há um perigo. Se você faz isso sem estabilidade, você perde equilíbrio. Por isso o treinamento espiritual exige disciplina. E por isso, viver em sociedade molda sua consciência. Nós andamos como humanos porque vivemos entre humanos. Agimos como humanos porque copiamos humanos. Mas isso não é absoluto. Se você colocasse uma criança entre macacos, ela aprenderia a agir como macaco. Consciência é moldável. Ambiente molda padrão.
Mas liberdade verdadeira é ir além do padrão humano comum. Treinamento espiritual não é virar santo, não é ser bom segundo regras sociais, é expandir a capacidade da consciência além do que a sociedade considera normal. Por isso, muitos treinamentos antigos eram feitos nas montanhas, longe das cidades, porque a cidade molda comportamento, o grupo molda a identidade. Sozinho na montanha, você encontra outra coisa. Você descobre que pode respirar diferente, comer diferente, mover-se diferente, pensar diferente. E quando você altera a respiração, a alimentação e foco mental, sua energia muda drasticamente. Alguns praticavam jejuns extremos, outros comiam apenas raízes, outros treinavam respiração até alterar completamente o ritmo interno. Tudo isso para descobrir uma coisa: qual é o limite da consciência? Até onde posso direcionar minha energia? Agora quero que você entenda algo ainda mais profundo. Você se torna aquilo que você come. Mas não é apenas metáfora, é literal. Eu observava certa vez as amoreiras na rua. Você sabe que se alimenta da folha da amoreira? O bicho da seda. Ele nasce pequeno, come folhas todos os dias, sem parar. Se você coloca 20 ou 30 deles juntos, você escuta o som da mastigação constante. Eles comem, comem, comem. E o corpo começa a mudar. De escuro passa a claro, de claro passa a branco, depois quase transparente. Então acontece algo incrível. Ele começa a produzir seda do próprio corpo. A folha da amoreia se transforma em fio de seda. O alimento vira estrutura, o alimento vira secreção, o alimento vira destino. Ele se envolve completamente naquele casulo, e quanto mais produz seda, mais seu corpo seca, mais sua substância se transforma, até que está totalmente envolvido naquilo que ele mesmo criou. Entende o que isso significa? Aquilo que você consome constrói o seu casulo. Você está agora dentro de um casulo energético criado por sua alimentação, sua respiração, sua fala e seus pensamentos. Seu corpo é seu casulo. Sua personalidade é seu casulo. Sua identidade é seu casulo. E assim como o bicho da seda, você pode se transformar ou pode permanecer preso. Consciência é o fio, energia é o material, alimentação é a matéria-prima, respiração é o combustível, pensamento é o tecelão. Agora me diga, você está criando liberdade ou está criando confinamento? E isso é apenas a segunda camada do que precisamos compreender. Observe novamente o bicho da seda. Quando o casulo está completamente formado, algo extraordinário acontece. Lá dentro, aquele pequeno corpo que antes era alimentado por folhas de amoreira começa a se transformar. Ele elimina tudo que era excesso. A matéria da folha é convertida, refinada, expelida. O que resta é essência. E então, dentro daquele confinamento, ele começa a desenvolver asas, pernas, estrutura completamente nova. É como um bebê dentro do ventre da mãe. Energia acumulada, energia concentrada. Até que chega um momento. Uma pequena umidade surge de um lado do casulo. Ele rompe, sai, e aquilo que rastejava agora voa. Mas preste atenção, o voo dele não é aleatório. O padrão do voo se assemelha ao movimento das folhas da amoreira ao vento. Eu observei isso. Quando o vento tocava a árvore, as folhas se moviam de determinada forma, e quando a mariposa voava, o padrão era semelhante. O alimento virou movimento, o alimento virou destino. Agora compreenda. Nós, seres humanos, fomos feitos para comer grãos. Observe como o trigo cresce. Observe como o arroz cresce. Vertical, estável, erguido. Quando comemos grãos integrais, nossa energia se estabiliza. Nosso corpo se desenvolve ereto. Nossa consciência se estrutura. Mas aqueles que buscam ultrapassar o padrão humano comum, os antigos praticantes espirituais, experimentaram outra coisa. Eles queriam descobrir o limite máximo da possibilidade humana. Queriam expandir consciência além do padrão social. Então deixavam as cidades, iam para as montanhas, mudavam a alimentação, mudavam respiração,
mudavam o ambiente, porque ambiente molda consciência, e consciência molda energia, e energia molda destino. Eles estudaram algo fundamental: longevidade. Se você quer viver muito, observe o alimento. Quanto tempo ele dura naturalmente? Frutas duram pouco, carne se decompõe rapidamente, leite azeda. Mas grãos integrais podem durar centenas, até milhares de anos. Arroz integral com casca pode sobreviver por séculos. E eu digo a você, quanto maior o potencial de vida do alimento, maior o potencial de vida que ele transmite. Se você come algo colhido há meses, já perdeu parte da vitalidade. Mas se você descasca o grão pouco antes de cozinhar, você está ingerindo vida latente, potencial puro, energia condensada do céu e da terra. Mastigue bem, equilibre o preparo e você amplia seu tempo de vida. Alguns praticantes nas montanhas estudaram isso profundamente. Buscavam raízes selvagens que sobreviviam por anos sobre a terra. Buscavam alimentos resistentes ao clima. Comiam pinhas, agulhas de pinheiro, porque o pinheiro se mantém verde no inverno. Queriam absorver essa capacidade de adaptação, queriam absorver essa força. Alimento não é apenas nutrição, é informação, é vibração, é padrão. E alguns foram além, estudaram até a morte, reduziam a alimentação gradualmente, sentavam em meditação, entravam em jejum profundo. Alguns eram enterrados em posição meditativa com um tubo de bambu para a respiração. Dias depois, partiam. Outros diziam dissolver o corpo, outros falavam em ascensão. Independentemente da forma, todos estavam explorando uma pergunta: até onde a consciência pode ir? Porque consciência é a chave. Agora eu volto para algo simples, muito simples. Olhe para seus dedos. A energia não flui igual em todos eles. Alguns conduzem energia para fora, outros para dentro. Você pode usar isso. Se está exausto, emocionalmente instável, segurando tensão, feche levemente a mão e imagine energia saindo pelo polegar, entrando pelo indicador. Saindo, entrando, saindo, entrando. 5 minutos, 7 minutos, seu estado muda, porque você está reorganizando corrente interna. E aqui está outro segredo poderoso. Se você sente dor em um ponto do corpo e fixa sua consciência ali, a dor aumenta, porque você está enviando energia para o bloqueio. Mas se você desloca a sua consciência para a periferia, para as mãos, para os pés, para a cabeça, a dor diminui, porque a energia redistribui. O mesmo vale ao contrário. Se você machucou a mão, concentre-se no abdômen, no centro. A dor reduz. Consciência é o interruptor. Agora eu quero que você observe sua casa, seu quarto, sua cama, sua mesa. Se sua mente está caótica, observe o ambiente. Se sua energia está instável, veja como os móveis estão posicionados. O vento entra suavemente ou o ar fica preso. Você dorme em determinada direção e sonha de forma perturbadora? Experimente mudar a posição. Você trabalha sempre na mesma orientação e não consegue concluir tarefas? Mude. Energia do espaço influencia sua consciência, e sua consciência influencia sua energia. Nada está separado. Você não é apenas um corpo caminhando sobre a Terra. Você é um sistema vibracional em constante ajuste. E agora eu faço uma pergunta silenciosa. Você está vivendo no automático ou está aprendendo a direcionar? Porque a diferença entre viver condicionado e viver desperto está apenas em uma coisa: consciência. E isso ainda não é o final.